Selma, como que ficou a tua vida espiritual durante esse tempo de crise? Bom, nesse 1 ano, aproximadamente, que eu fiquei afastada das redes sociais, eu tive períodos de altos e baixos, períodos bem afastada da espiritualidade, períodos mais próxima, e uma coisa muito curiosa. Antigamente, mas já no período que eu já trabalhava com a espiritualidade, com as terapias, com os cursos, eu brigava muito com Deus. Eu já tive momentos de me revoltar com Deus, de questionar, e eu falava: Deus, mas se eu estou trabalhando para a espiritualidade, por que que as coisas não saem conforme o esperado? E eu já tive crises assim bem fortes mesmo, de me revoltar muito e de até quebrar coisas, sabe? Quando você, né, libera a sua raiva. Então eu já tive esses momentos. E agora que eu estou refletindo aqui, né, agora que eu estou gravando, que eu estou refletindo, que nesse tempo, nesse 1 ano que eu fiquei afastada das redes, eu não briguei nenhuma vez assim com Deus, eu não me revoltei. Olha que interessante. Mas aqui que eu acredito que se deve esse fato. Antigamente, eu achava que Deus era responsável, ou que Deus poderia fazer algo, ou que Deus estava me impedindo, fechando as portas, né? Enfim. E agora não, agora eu tenho uma visão diferente. Eu sei que nós somos responsáveis por aquilo que a gente está criando, por aquilo que a gente está vivendo. O nosso campo é que determina o que nós vamos vivenciar e não Deus. A visão que eu tenho hoje de Deus não é mais, isso já tem um bom tempo que eu não tenho mais a visão do Deus homem que está lá punindo. Eu pensava quando eu era criança, né? Isso, quando eu era criança, eu pensava como que Deus dá conta de olhar todas as pessoas se elas estão pecando. Eu tinha esse questionamento quando eu era criança. Você já teve esse tipo de questionamento? Como que Deus dá conta? E depois eu fui compreendendo que, na verdade, é a nossa própria consciência que faz essa análise e que determina se é pecado ou não e que traz a punição. Se eu acredito que é errado, eu acabo criando ou co-criando aquela punição. E depende do meu conceito. Se o meu conceito é de erro, eu vou ter alguma consequência, alguma punição. Então eu parei de achar que Deus é esse humano que fica ali olhando tudo, anotando e depois vai castigar. Se eu parei de pensar que Deus não é o Deus humano que castiga, eu também automaticamente deixei de pensar que Deus é um ser que vai fazer algo bom também para mim, tipo, que Deus vai me dar algo. Então eu parei de brigar com Deus, porque as coisas não estão dando certo, porque as coisas não estão conforme eu gostaria que estivessem. Primeiro que eu tenho uma sensação de aceitação. Não é conformismo, mas é aceitação. Isso me tranquiliza muito. Eu gosto muito das 4 leis da Índia que dizem que a primeira diz que só acontece o que tem que acontecer. A segunda diz que a pessoa que chega é a pessoa certa. A terceira diz que quando algo começa é porque é o tempo de começar. E a quarta diz que quando algo termina é porque é o tempo mesmo do fim. Eu vivo demais essas leis, porque eu acredito que tudo está certo. Tudo está certo. Eu realmente parei de brigar com Deus, porque eu não tenho mais essa visão desse Deus que ou está me punindo, anotando as minhas falhas, e também não tenho a visão do Deus que está ali para me dar algo que eu quero. Então eu não fico implorando coisas para Deus, pedindo para Deus: nossa, por favor, me ajuda, pelo amor, né, que o Senhor tem por mim, me ajuda, porque eu não tenho mais essa visão do Deus humano. Então qual que é o processo? É olhar para mim e entender qual energia eu estou carregando, quais vibrações que eu estou tendo, que tipo de energia que está chegando para mim, por que que eu estou atraindo determinadas energias, por que que eu estou atraindo certas pessoas,
certas situações. Eu trouxe muito nesse tempo esse olhar para mim, é olhar para dentro. Eu vejo aquilo que está de fora, o que está acontecendo comigo, as pessoas que estão ao meu redor, os acontecimentos, os caminhos que estão ali para mim, e eu trago isso para dentro, olhando o que está em mim, que está fazendo que eu esteja vivendo essa realidade. Em tudo tem algo dentro de você, tem uma faísquinha dentro de você, uma pontinha dentro de você que tá conectando você com aquela situação, com aquela questão. Então lá atrás, quando eu, por exemplo, fazia um workshop de espiritualidade e às vezes não dava certo, não tinha vendas, não tinha ninguém que se interessava, eu brigava muito com Deus, eu questionava muito. E agora hoje eu aceito e olho para mim. O que eu estou vibrando? Qual que é a minha verdade? Será que é isso mesmo que é para eu fazer nesse momento? Será que isso está conectado, com a minha verdade? Será que as pessoas que estão comigo são as pessoas certas? Será que eu mesmo estou cultivando algum sentimento dentro de mim que está atrapalhando tudo isso? Será que eu tenho crenças limitantes? Será que eu estou vivendo algum padrão, repetindo algum padrão, tendo algum condicionamento que veio do passado, que veio de ancestrais, enfim? Então eu faço todo esse olhar para dentro, para identificar em mim o que está me atraindo para aquela situação. Isso eu fiz bastante durante esse tempo, nesse período que eu fiquei afastada das redes, de me investigar. O processo de se autoconhecer, eu associo a um mosquitinho ou a um drone que você coloca para te acompanhar durante o dia, para te acompanhar o tempo todo. E aí esse drone vai ficar te filmando e depois você vai analisar as imagens. E aí você vai se perguntar: por que eu respondi isso aqui para aquela pessoa? Por que eu desviei de tal pessoa na rua? Por que eu agi dessa maneira? O autoconhecimento é essa autoobservação de tudo. Então eu tive muito essa autoobservação nesse tempo e cheguei a diversas reflexões, a conclusões, e fiz também muitos processos de limpeza, muitos processos mesmo. Fazia Theta Healing, divórcio energético, fiz, por exemplo, dias de silêncio, que é uma coisa que eu gosto muito, acho que eu já falei sobre isso, não me lembro onde, se foi aqui em algum vídeo, ou se está dentro do Espiritualiza. Eu fiz então os dias de silêncio, que são dias inteiros, ou metade de um dia para refletir, com um objetivo, com uma pergunta para encontrar uma resposta. Eu fiz também, nesse tempo, participei de cerimônia de ayahuasca, também buscando respostas, interpretações, conexões. E em cada momento desse, em cada atividade dessa, que eu fazia, vinha alguma clareza, vinha uma consciência, vinha uma nova ordem, um novo comando, novo insight, vinha um direcionamento da espiritualidade. Participei também de diversos círculos da vida, que também traz muita consciência. Então, nesses círculos vieram também muitas instruções para eu seguir, muitas conversas também com amigas ou com terapeutas também, mas as conversas do dia a dia mesmo, que nós temos com as nossas amigas, com as pessoas próximas a nós, já são processos terapêuticos intensos. Se a gente souber aproveitar essas conversas, elas são processos terapêuticos. Então foram essas coisas que eu fiz durante esse tempo, que eu fiquei afastada das redes e que eu fiquei com uma interrogação na minha cabeça do que eu vou fazer agora, qual que é o caminho. Será que o caminho a seguir é esse mesmo, de continuar nas redes sociais, continuar compartilhando aquilo que eu sei, aquilo que eu estou aprendendo? Será que é esse o caminho? Então, diante dessas perguntas, o processo que eu fiz foi esse, foi me interiorizar cada vez mais. Por isso também que eu fiquei afastada das redes, porque é o processo de interiorização. E uma coisa também que eu fiz bastante foi consultar muitas vezes os meus mapas. Eu amo muito os mapas, tanto numerológico quanto astrológico.
Então, diversas vezes eu abri meus mapas e eu lia novamente para entender o ciclo que eu estava naquele momento, né? Que o mapa mostra qual que é o ciclo, o período que nós estamos. Tem o número do ano, né? E diversas outras coisas, como uma missão. Então, diversas vezes eu olhei os meus mapas, li os meus mapas. Usei também arquétipos, inclusive, né? Estou usando até hoje ainda. Agora virou uma constante usar os arquétipos. E se você nunca ouviu falar do que são arquétipos, nós podemos usar diversas figuras. Por exemplo, um animal, ou até mesmo as cartas do tarô, por exemplo, a imperatriz, o imperador, uma rainha de copas, rainha de ouros, ou um animal, você pode usar, por exemplo, um falcão, uma coruja, enfim, de acordo com o que você está querendo manifestar naquele momento, porque cada animal ou cada planta tem uma energia. E aí você, usando aquele arquétipo de uma planta, né, você pode usar o arquétipo até de uma árvore, você traz para você a energia daquele objeto, né, daquela planta, daquele animal, para você. Então eu usei os arquétipos diversas vezes, usei para manifestar mais foco, para ter mais direcionamento, muitas vezes alguns arquétipos para trazer o equilíbrio da energia masculina e feminina, porque eu também olhei para essa energia masculina e feminina. A energia masculina, ela é mais do empreendedorismo, né, do fazer, e a energia feminina é mais do acolhimento, da intuição, e eu tinha que associar essas duas coisas, porque eu preciso das duas coisas. Eu preciso de uma energia de empreender, para eu estar aqui, né, fazer disso aqui o meu negócio, fazer disso o meu sustento, mas também eu preciso de ter energia da introspecção, da intuição, do acolhimento, do cuidado, isso tanto para mim, quanto também quando eu estou com uma cliente em processo terapêutico, eu preciso de ter esse acolhimento com ela, eu preciso ter a energia do empreendedorismo para deixar tudo isso em ordem, atrair as pessoas, atrair, né, os clientes, os alunos para os cursos, mas eu também preciso de ter esse acolhimento na hora da sessão ou ali dentro do curso, dentro do que eu estiver ensinando. Então, eu também, esse equilíbrio de energia masculina e feminina foi uma coisa que eu olhei para isso durante esse tempo. Além de que eu já comentei no outro vídeo, né, que eu fiz processos terapêuticos mesmo e fiz um processo de coach também, que foi muito, muito útil. Fiz diversas coisas, eu não parei nesse tempo. Estive fazendo bastante movimento, porque isso é importante, né? A gente fazer uma coisinha, sabe? Trabalhei também a escrita, olha quanta coisa eu fiz, né? Agora mais pro final, digamos assim, que eu peguei mais firme. Eu tava com uma rotina mesmo, estou ainda, né, com uma rotina mesmo que eu montei de coisas pro dia. Ao longo do dia eu preciso estar me mantendo espiritualizada, desde o acordar. Então, quando eu acordo, eu já dou a ordem para que eu quero o meu mentor, eu quero os meus grandes mestres comigo durante esse dia. E aí eu já tenho minhas frases de poder que eu falo de manhã. E aí ao longo do dia eu tenho também outras atividades, fazendo bastante Ho'oponopono. Eu tenho uma forma de avaliar quem que precisa do Ho'oponopono. Que é assim, né? Será que eu ensino nesse vídeo? Acho que eu vou ensinar. É assim, você faz uma oração para a pessoa, desejando para ela toda a prosperidade e felicidade do universo. E, gente, quando eu fazia para algumas pessoas, o meu coração não queria desejar prosperidade e felicidade plena para algumas pessoas. Não queria. Tenho que admitir. E aí, esse é o ponto, né? Eu já identificava, não, eu preciso fazer Ho'oponopono para essa pessoa, porque eu ainda tenho mágoa dela. Então, a pessoa que você consegue desejar que ela seja tão próspera, mais próspera que você até, e que ela seja tão feliz, em plenitude, se você conseguir desejar isso para uma pessoa, não tem mágoa nenhuma com essa pessoa. Mas se você acha, nossa, não tô querendo que essa pessoa seja mais próspera ou mais feliz que eu, aí é um sinal que precisa fazer Ho'oponopono. Então, fiz bastante Ho'oponopono, fiz muitos divórcios energéticos, tá? O divórcio ele não é só para relacionamentos amorosos, fiz também para alguns relacionamentos mais tóxicos do cotidiano, e enfim. E aí eu montei essa rotina. Então, quando eu realmente peguei com mais afinco na minha rotina sagrada, fazendo do meu dia realmente um dia sagrado, eu fui tendo mais forças
Eu acho que esse é um grande ponto. Eu fui tendo mais forças para chegar aqui hoje gravando esse vídeo. Foi mesmo. Então, ao longo do tempo, eu fiz bastante atividades, né, processos, sim. Mas foi quando realmente eu peguei mais firme mesmo em me curar, né, curar tudo ao meu redor, elevar minha energia, manter o meu dia com uma energia sagrada, né? Aí foi quando parece que tudo limpou. Inclusive, assim, hoje que eu tô gravando esse vídeo, eu tô fazendo um processo de divórcio e acho que foi super importante também esse processo de divórcio, soltar algumas coisas para eu conseguir vir aqui gravar, porque a nossa mente, ela sabota demais. Para vocês terem uma ideia, né, vou contar aqui um pouco do que é esse processo. Quando eu pensava em voltar a gravar, em voltar a ter muito movimento no canal, que é o que eu gostaria, né? Eu gostaria de ter muito movimento no canal, queria muitas pessoas inscritas, gostaria de muitas pessoas assistindo, deixando likes, né? Claro, assim, eu gostaria. Mas quando eu pensava nisso, eu pensava assim, meu celular acabou a bateria, eu tive que interromper, então assim, eu perdi um pouco o fio da meada, mas o objetivo é esse, né? É ligar a câmera e falar. Então, vamos continuar aqui. Como eu estava falando, eu pensava, né, nessa pessoa e falava como é que ela vai lidar, como é que ela vai receber isso de eu estar tendo movimentação aqui nos meus perfis, etc. Olha só, coisa da cabeça, né? Mas isso acontece, isso é autossabotagem, isso aí é condicionamento, é padrão, limitante, é eu me sabotando. Então eu fiz um divórcio ali energético, cortei essas energias e aí agora eu tô aqui conseguindo gravar. Então são várias coisas que nós podemos fazer para a gente poder seguir o nosso processo. Tem várias técnicas para a gente aplicar, tem várias atividades para a gente fazer ao longo do dia para melhorar nossa energia. Não é só rezar, né? Não é só colocar o joelho no milho e ficar ali rezando. Não é só isso, não é só implorar para Deus. Inclusive isso é uma coisa que eu nem faço. Mas tem muitas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ir melhorando, para ir elevando energia, para chegar onde a gente tem que chegar, para nos colocar nos trilhos, para nos colocar no caminho que é nosso. Tem várias coisinhas que a gente pode fazer, né? Para a gente ser também sagrada, para a gente ter uma vida sagrada, estabelecer uma vida sagrada, ter uma rotina sagrada, ser uma pessoa sábia e, acima de tudo, uma pessoa feliz. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. E se você me assistiu até aqui, deixa o teu joinha, deixa um comentário, um coraçãozinho, qualquer coisa para eu saber que você passou por aqui. E já olha aí se você está inscrito aqui no canal, se não, se inscreva, porque isso é muito importante. Gratidão e até o próximo vídeo.